Oi pessoal, esse vídeo aqui ele é um recorte da Santa Casa 2024, primeiro dia. Se você quiser ver a prova inteira, o link tá na descrição. Playlist da Santa Casa ordenado por playlist temática, cinética, equilíbrio, também tá na descrição do vídeo. Todas essas playlists podem te ajudar muito, beleza? Vamos para a resolução? Questão 57, uma questão bem legal aqui. É difícil, mas bem legal. Assim, ela não vai ficar difícil, mas pra gente entender ela a fundo vai acabar ficando difícil. A gente vai estudar por essa questão, tá bom? Então, Santa Casa 2024, primeiro dia. Uma figura aqui, sei lá o que é isso daqui. Pilhas, metal, solução de íon. Como o texto é grande, vale a pena ler aqui para você economizar tempo. No experimento, o par de metais que apresentou o valor positivo mais alto, a diferença de potencial da pilha formada teve como seu polo negativo e seu polo positivo, respectivamente, os metais. Ah, então é uma pilha e ele quer fazer o valor mais alto de DDP. Pô, o valor mais alto de DDP eu já sei como é que é. Eu tenho que pegar o cara que mais quer reduzir, o cara que mais quer oxidar. O professor já me explicou isso. O cara, quando você pegar um metal que quer muito reduzir, um metal que não quer reduzir, né, que tem um potencial de redução muito baixo, ou seja, ele oxida muito fácil, essa maior diferença vai fazer a pilha com maior DDP. Eu já sei disso. Nem preciso ler aqui, mas vamos ler, vamos com calma e a gente vai resolver. Então, exercício de pilhas, né? Maior diferença de potencial possível. Pilhas são células galvânicas, eletroquímica, físico, tracinho química aqui. Beleza? Então vamos lá. Um experimento para medidas eletroquímicas foi montado. Vamos entender o que é isso aqui, né? Nunca vi isso aqui na vida. Provavelmente você nunca viu, né? Um experimento para medidas eletroquímicas foi montado empregando-se uma folha de papel de filtro recortada em formato de cruz. Então, aquela folha de papel de filtro de café, ele recortou aqui em formato de cruz, né? Tá aqui. Beleza, conforme pode ser visto na imagem. Nas extremidades de cada braço, tá aqui, dessa cruz foi posicionado um pedaço de metal M. Então, tá, tem um metal, metal, metal. E ao redor de cada um dos metais, o papel foi umedecido com uma solução 0,10 mol por litro de metal sulfato. Então, o que a gente tem? Tem o metal, tem o cátion desse metal com sulfato ao redor dele aqui, correspondente. Tá, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo eletrodos, a gente já vai entender. Então, por exemplo, cobre e sulfato de cobre ao redor. Magnésio e sulfato de magnésio ao redor. Ferro e sulfato de magnésio ao redor. É isso que ele quer dizer. Metal com sulfato correspondente. A parte central da cruz do papel foi umedecida com uma solução de nitrato de potássio. Ah, então aqui no meio está úmido com nitrato de potássio. Tá? De modo a estabelecer o contato elétrico entre os braços da cruz. Beleza. Usando um multímetro. O que é um multímetro? É aquele cara que mede tanto... Pode ser um amperímetro para medir a corrente ou pode ser um voltímetro para medir a voltagem. O multímetro ele é mede a corrente ou mede a voltagem, só você girar ali que você mede os dois. Então, um multímetro, usando um multímetro, foram medidas as diferenças de potenciais de pilhas possíveis de serem formadas pela associação de pares de metais constituídos em cada caso, cátodo e o ânodo da pilha formada. Então, se ele mediu a diferença de potencial, ele usou o multímetro como voltímetro. Ele está medindo a voltagem, a DDP, a diferença de potencial. Beleza? Maravilha. Os dados relacionados aos metais e os respectivos potenciais padrão de redução estão fornecidos na tabela. Então, o que acontece? Cada parte aqui é um eletrodo. É o eletrodo de magnésio com sulfato de magnésio, zinco com sulfato de zinco. E aí ele deu a reação que ocorre, né? Magnésio 2, recebendo 2 elétrons e virando magnésio metálico. Então, por exemplo, aqui é o magnésio, aqui é o cobre, tá vendo que a cor tá do cobre aqui? Esse aqui é o cobre. Cobre com sulfato de cobre. Cobre para reduzir tem esse potencial padrão de redução. O zinco para reduzir tem um potencial de redução bem menor. Magnésio, muito menor ainda. Então, o que a gente já viu? Ele quer fazer a pilha no experimento par de metais, né? São 4. Ele está fazendo um par. Aqui você tem que entender que ele faz o quê? Ele coloca 2, né? Então, por exemplo, ele coloca esse aqui preto, fixo, e o vermelhinho, vamos supor que o vermelho é minha caneta. Aqui,
Aí ele olha lá no multímetro, olha no voltímetro, ah, deu tal DDP. Aí ele tira daqui e coloca aqui, ele fez outro par. Ah, deu outra DDP. Aí ele tirou daqui e colocou aqui com o cobre, né, que esse aqui é o cobre, isso aqui é um cobre, tá? Essa cor é cobre. Colocou aqui, deu outra DDP. Então, esse com esse tem uma DDP, esse com esse tem outra DDP, esse com esse tem outra DDP. Então ele fez isso em relação aos três. Anotou. Aí ele pegou agora, deixou o vermelho fixo, pegou o preto e variou. E aí ele fez isso com vários metais, ele quer ver qual que dá a maior diferença de potencial. Isso daqui, pessoal, é uma pilha. Só que aí o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um eletrodo com o outro. O eletrodo de magnésio com o eletrodo de zinco. O eletrodo de magnésio com ferro. O eletrodo de magnésio com cobre. Então fiz esse com esse, fiz esse com esse, fiz esse com esse. Fiz zinco com ferro, fiz zinco com cobre. Fiz ferro com cobre, fiz cobre com zinco. Tem várias possibilidades aqui. O par de metais que apresenta o valor positivo mais alto, a diferença de potencial formada em seu polo negativo e seu polo positivo, são, respectivamente. Aí tem a revisão de pilhas que está aqui, né? Quem recebe elétrons reduz, e é o cátodo, quem perde elétrons oxida e é o ânodo, né? Subia para cima, descia para baixo. Só que a gente tem que conhecer, não tem nem como, tá? Subia para cima, receber elétrons é reduzir. Descer é para baixo, perder elétrons é oxidar. Quem recebe elétrons reduz é o cátodo, quem perde elétrons oxida é o ânodo. E aí, o multímetro, essa pontinha aqui, ó, é o escurinho, e esse vermelho é o branco. Isso aqui tá ligado nessa caixinha. Essa caixinha, conforme você gira, é o multímetro, que mede o ampere e mede a corrente em ampere, mede a voltagem em DDP, em volts, né, que é a unidade que tá aqui. Beleza? Tá. Aí tem o macetinho, né, REC, poxa, quem recebe elétrons reduz é o cátodo, quem perde elétrons oxida é o ânodo, muito tranquilo. O que a gente tem aqui quando a gente tem potenciais padrão de redução? Dava para fazer essa questão, pessoal, em 1 minuto. Mas é que eu estou explicando aqui, vou explicar muito mais. Quando a gente tem um metal com alto potencial de redução, é que aquele metal é um metal nobre. Ele tem uma alta tendência de reduzir. Então, o cobre 2, de todos esses cátions aqui, magnésio 2, zinco 2, ferro 2 e cobre 2, qual desses cátions quer mais receber elétrons? Cobre 2. Ele quer mais receber elétrons e virar cobre metálico, porque o potencial medido dele, né, tem uma forma da gente medir isso, é 0,34. O que isso quer dizer? E desses 4 metais, qual desses 4 metais prefere ficar na forma de metal? Essa daqui é a forma metálica, M, e essa daqui é a forma como cátion, M2+. Qual desses 4 metais prefere ficar na forma metálica? Cobre é aquela sequência de reatividade. Então o cobre é mais nobre que o ferro, que é mais nobre que o zinco, que é mais nobre que o magnésio. Então o cobre é o metal mais nobre, ele é o metal menos reativo. Ele prefere ficar como cobre metálico. Do outro lado, o magnésio é um metal, né, que aqui é o metal, é o metal mais reativo, metal menos nobre. Ele vai perder elétrons e virar magnésio 2, né, perdendo elétrons aqui, 2 elétrons, mais facilmente. Então, se eu tenho o metal mais nobre, que é o cobre, e o metal menos nobre, que é o magnésio, para eu ter a maior diferença de potencial, eu tenho que pegar o metal mais nobre e pegar o metal menos nobre. Qual que é esse par? Cobre com zinco. Aí tem, desculpa, zinco não, com magnésio. Então, cobre com magnésio. Aí tem cobre com magnésio, tem duas opções de magnésio com cobre ou cobre com magnésio? Não. Cobre com magnésio, que é os dois extremos, só tem uma alternativa D. Aí ele falou assim, né? Formada que tem como seu polo negativo e polo negativo e polo positivo, porque ele poderia ter colocado uma alternativa assim, magnésio, cobre, e outra alternativa, cobre, magnésio. Por que é magnésio, cobre? Porque o polo negativo é o ânodo, né? A gente lembra aqui, ó, REC, poxa, R recebe, RE reduz, C cátodo. Então você tá lá estudando, tava no 3º ano do médio, estudando pilhas, pegou recuperação. O que você fala? Putz, peguei recuperação. Peguei REC, poxa. Peguei recuperação, poxa. Quem recebe elétrons reduz e é o cátodo. Cátodo na pilha é positivo. Então quem que é positivo? Cátodo que reduz. Quem que reduz? O que tem maior potencial de redução. Então o polo negativo é o ânodo que oxida, que é o magnésio. E o polo positivo é o cobre positivo. Por isso a alternativa D.
Só de olhar na tabela, só de saber quem que é o que mais quer reduzir, que mais quer oxidar, você chegava na D, marcava e ia embora. Vamos entender agora bonito. Eu fiz uma animação aqui que você não pode perder. Vamos entender bonito o que está acontecendo aqui. Então eu peguei essa cruz, ó, fiz ela aqui no PowerPoint e coloquei aqui do lado para você. E aí ele colocou, ó, tem 4 metais. Então o que ele colocou? Cobre, com cobre 2. Então beleza, é a D. Marcamos lá, acabou. Vamos entender agora esse experimento. Tem aqui o multímetro. Eu vou só falar voltímetro, porque ele vai medir a voltagem. Tem aqui os dois eletrodos ali para você conectar nos eletrodos da pilha, né? Então, magnésio com magnésio 2, zinco com zinco 2, ferro com ferro 2. No meio, ele colocou nitrato de potássio, né? K+, nitrato menos, e o eletrodo de cobre. A gente tem os potenciais aqui. Vamos ligar dois eletrodos aqui e ver o que acontece? Ele pegou aqui, ó, ligou o polo negativo no magnésio, pegou o polo positivo e ligou no cobre. Aí ele lê lá, ó, 2,70. Qual que é a diferença de potencial do cobre reduzindo e do zinco oxidando, né? Que é a maior diferença da tabela. Então o cobre, se eu ligar o cobre com o magnésio, a DDP dessa pilha, o ΔE, vai ser o potencial de redução do cobre, 0,34, menos o potencial de redução do magnésio, que é menos 2,33. 0,34 mais 2,33 dá 2,7. Aí você leria lá no voltímetro se isso aqui tivesse na condição padrão, mol por litro, bonitinho, que não está. Mas se tivesse, você ia ler o ΔE é quanto? Potencial de redução de quem reduz, menos potencial de redução de quem oxida. Você ia ligar aqui, você ia ler lá no seu voltímetro 2,70 volt. Isso daqui, pessoal, o que está mostrando? Que o magnésio está perdendo elétrons. Olha o PowerPoint, que coisa absurda, né? Que o magnésio está oxidando, perdendo elétrons. Aqui o magnésio metálico está perdendo elétrons e o cobre está reduzindo e recebendo elétrons. E aí o que vai acontecer? Esse magnésio vai começar a formar magnésio 2, vai encher de magnésio 2 aqui, e aqui o cobre 2 vai receber esse elétron e vai começar a depositar e vai virar cobre 0. E aí por que ele colocou nitrato de potássio aqui no meio dessa cruz de papel de filtro de café? Para fazer o balanço de carga. Esse meio aqui é como se fosse a ponte salina. Então o que está acontecendo aqui? O magnésio não está perdendo elétrons? Não está formando magnésio 2 aqui? O que vai acontecer com essa ponte salina que está aqui no meio? Vai começar a migrar nitrato para cá. Por quê? O magnésio está perdendo elétrons, vai encher de magnésio 2. Tem que vir o nitrato para cá para balancear a carga. E aqui o cobre 2 está diminuindo, né, de quantidade, e está formando cobre 0. Aqui estava a quantidade de carga positiva que está diminuindo. Então esse potássio mais vai migrar para cá, porque isso aqui é a ponte salina. Beleza? Então aqui é o eletrodo de magnésio, aqui é o eletrodo de cobre, maior diferença de potencial, 2,70 volts, se estivesse na condição certinha, né, de 1 mol por litro, 25 graus Celsius, e aqui no meio ponte salina. E se eu pegar esses eletrodos e trocar? Pegar o amarelo e ligar no cobre, pegar o vermelho e ligar no magnésio. A diferença de voltagem, a DDP, vai ficar negativa. Aí é só porque mudou, né, o fluxo ali que você está medindo, né? Se você pegar o voltímetro e ligar ele trocado, inverte a voltagem, mas a voltagem é 2,70, né? Que é o magnésio oxidando, o cobre reduzindo. E aí você vai mudar o fluxo de elétrons, tal, ele vai entender que você está ligando ali o voltímetro no outro polo. Você tá pegando aquela pilha da física, né? Barrinha menor, barrinha maior, e trocando o lado dela. Aí você troca o ΔE. Mas ΔE, quando a gente calcula, é positivo de 2,70, beleza? E eu só tô trocando pra você entender o que acontece no experimento. Se você trocar aqui, ó, com meus dois dedos ficou ruim, né? Aqui desse jeito. Se você trocar, ele inverte o ΔP no voltímetro, mas a ΔE da pilha é 2,70, porque é um valor positivo. Cobre reduzindo, magnésio oxidando. Só para a gente estudar bem. E aí, vou colocar aqui para você aquela pilha muito fácil, bem mais fácil de entender. O que seria isso naquela pilha de Becker, placa, ponte salina de canutinho e voltímetro ali em cima? Isso tudo aqui, essa cruz, esses eletrodos aqui ligados, seria isso aqui, ó. A gente tem cobre com solução de sulfato de cobre. Seria isso aqui, ó. Barra de cobre com cobre.
Esse meio com nitrato de potássio aqui, ele está fazendo a conexão da solução de sulfato de cobre com a solução de sulfato de magnésio, ó. Então esse meio aqui, ó, é a ponte salina, está fazendo a conexão da parte de sulfato de cobre com sulfato de magnésio. O que é isso daqui? Isso daqui é o voltímetro que está medindo aqui, ó, 2,7 volt. Então aqui, ó, o voltímetro é isso daqui. O que é esse fio? Esse fio é isso daqui, ó. Então esse fio amarelo vindo aqui e esse fio do vermelho vindo aqui é o condutor elétrico externo de fio. Então, esta pilha que a gente representa assim de forma didática, a gente pode fazer um experimento em microescala desta forma maravilhosa aqui. Aí você vem, liga aqui, 2,70 volts, tira daqui, liga aqui, tantos volts, liga aqui, tantos volts. Aí você consegue medir a DDP de várias pilhas diferentes em microescala, como a gente viu no exercício. Fluxo de elétrons, né, que está aqui, sai do magnésio, como eu já expliquei, vem para o cobre. A notação dessa pilha, né? Então, só para terminar, isso daqui é um experimento em microescala. Os laboratórios, o pessoal em práticas, eles fazem isso para você estudar diferença de potencial de diferentes pares ali de metais. Então, magnésio com zinco, só pegar daqui e ligar aqui. Magnésio com ferro, pega aqui e liga aqui, vai medindo e vê. E aí você vê essa diferença de potencial para você montar a fila de reatividade. Ah, o cobre é o metal mais nobre, o magnésio é o metal menos nobre. Depois, então, magnésio, zinco, ferro, cobre, a gente monta a sequência de reatividade. Olha como a gente está estudando por esse exercício diferentão. E aí tem aquela notação resumida, né? A notação é sempre da oxidação para redução. Não pediu, mas eu estou colocando, né? Magnésio virou magnésio 2, duas barrinhas, porque é a parte da ponta salina. Cobre 2 virando cobre 0. Então, magnésio oxidou, o cobre reduziu. Primeiro o ânodo, que é polo negativo, depois o cátodo, que é polo positivo. A notação de pilha, barrinha menor, barrinha maior. Beleza? Legal, né? Importante. Então, eu falei para você que era 2,70 o ΔE, se você fizesse com 1 mol por litro, 25 graus Celsius. Nesse experimento aqui, no vídeo, então na imagem que ele usa, ele coloca de um vídeo da Sociedade Real de Química, né, Royal Chemistry Society, consegui falar. Ele coloca um vídeo que o pessoal faz isso, então aquilo ali é uma imagem de um vídeo de um acervo de experimentos muito legal. E aí o que acontece? Quando eles fazem naquele vídeo mesmo, né? Se você entrar no link que o cara colocou ali na diagramação da prova e faz a parte de cobre com magnésio, não dá 2,70, que é o ΔE dessa pilha. Dá o valor de 1,55. Por quê? Porque aqui não está na temperatura certa, a concentração que ele colocou não é a concentração que a gente faz essas medidas. Então, o potencial padrão é numa condição padrão. Mas se você fizer isso daqui com outros valores tal, e entrar lá no vídeo do cara, vai dar um valor diferentão. Por quê? Porque ele fez o experimento fora da condição padrão, tá? E aí não dá o 2,70 e a gente fez a continha aqui, tá bom? Então esse 2,70 seria na condição padrão. É um exercício tranquilo, tá? É o que metal mais nobre com metal menos nobre, acabou, nem tinha as duas opções, marcou e foi embora. Tem muita coisa para estudar, tá? Então essa imagem aqui que o cara usou para fazer a prova, né, é do RSC, eu acho que eu falei o contrário antes, é da Royal Society of Chemistry, né, Sociedade Real de Química, beleza? Então é um vídeo de experimento, ele mede, tal, muito legal, se você for um professor, assista, que vale muito a pena os materiais deles. Beleza? Então estudamos muito aqui, hein? Entendemos ponte salina, entendemos esse negócio diferentão aqui, vimos multímetro, ó. Se esse vídeo não vale uma curtida, uma inscrição, deixar um comentário, não sei o que vale. Beleza? Vamos terminar aí que só falta 3 questões e eu já estou cansado.